Fala pessoal, hoje iremos resolver mais uma questão de ciências da natureza, questão 133 do caderno verde do Enem 2025, relacionada ao conteúdo de física com foco em circuitos elétricos. Vamos lá. A questão diz o seguinte: em sua maioria, os equipamentos eletrônicos domésticos demandam baixa potência elétrica em corrente contínua. Para alimentá-los, uma fonte externa ou embutida transforma a corrente alternada em corrente contínua de baixa tensão. Perfeito. Entretanto, cada equipamento tem suas especificidades e muitas vezes não é possível simplesmente trocar essas fontes sem levar em conta a tensão, a corrente ou a potência elétrica de saída. Considere um equipamento de resistência elétrica RC, que funciona corretamente apenas em um dado valor de tensão. Porém, a única fonte de alimentação disponível fornece uma tensão 20% superior à tensão recomendada. Para adaptar essa fonte ao aparelho, a associação de um resistor de proteção RP de potência adequada se faz necessária. Então, a configuração adequada do circuito e o valor do resistor de proteção em relação à resistência do equipamento são. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui. Em se tratando de circuitos elétricos, nós temos duas formas de associar os circuitos, né? Em série ou em paralelo, ou até mesmo circuito misto, perfeito? No entanto, aqui, nós temos que lembrar o seguinte. No circuito em série, a corrente, ela é constante, perfeito? Já no circuito em paralelo, é a tensão que permanece constante. Neste caso aqui, como nós queremos trabalhar e reduzir esse aumento de 20% em relação à tensão recomendada, nós precisamos então trabalhar com um circuito em que a corrente é constante. Porque se a tensão for constante, é a mesma, independente da forma que nós colocarmos um valor para o resistor de proteção, a tensão continuará sendo a mesma nos dois e irá exceder então e queimará o equipamento. Por isso, nós precisamos trabalhar com um circuito em série, na qual a corrente será constante, e nós poderemos então mexer na tensão e na resistência para adequar o nosso circuito de forma que o equipamento trabalhe na tensão indicada, recomendada, ok? Então vamos lá. Pensa comigo aqui, ó. Na famosa equação, se V, Ri, tensão é igual a resistência vezes corrente, correto? Já sabemos que nós vamos adotar um circuito em série, portanto, a corrente aqui será constante. Perfeito. Como a questão falou que a fonte de alimentação ela fornece uma tensão 20% superior à recomendada, nós iremos então trabalhar de forma a reduzir essa tensão em 20%. Lembrando que 20% é a mesma coisa que 0,20. Daí, como que nós faremos para reduzir essa tensão em 20%? Nós vamos aumentar o valor da resistência total do circuito em também 20%. Perfeito? Então, vamos lá. Pense o seguinte. Nós temos que colocar um valor, adotar um valor para RP, resistência de proteção, cujo, quando nós adicionarmos, né, em associação com a resistência RC do circuito, nós tenhamos então um aumento de 20%. Então, considerando que RP equivale a 0,20 da resistência RC, a nossa resistência total do circuito, vou chamar aqui de Vx, aqui Rx, será então Rx. No circuito em série, nós sabemos que resistência total é equivalente à soma das resistências, perfeito? Então, será RC mais RP.
Porém, como nós já falamos que o RP valerá 20% do RC, então nós teremos RC mais 20% do RC, que é o valor de RP, chegando a um resultado total, uma resistência final de 1,20 RC. Perfeito? Daí nós teremos exatamente esse aumento de 20% na resistência total, que reduzirá, consumirá, de certa forma, os 20% de tensão que nós precisávamos reduzir para que o equipamento funcionasse na tensão adequada, VC. Perfeito? Diante disso, olhando aqui para as alternativas, olha, letra A, já dá para ver que tem um circuito em paralelo. Então, ela não está correta. Alternativa B, também circuito em paralelo. Então, já podemos cancelar também. Ficamos apenas com a alternativa C, D e E, na qual os três estão no circuito em série. Porém, nós temos que ver o seguinte, olha, na questão C, o RP valendo 1,2 RC. Se o RP valer 1,2 mais RC, nós teremos um total de 2,2 RC. Então, nós estaremos reduzindo além dos 20% que nós precisamos da tensão. Então, ela também não está correta. Letra D, 2,2 RC. É um valor muito superior. Somando 2,2 RC mais RC, teremos então 3,2 RC. Obviamente, a única questão que condiz com a resposta correta é a alternativa E, na qual nós teremos uma resistência de proteção igual a 0,2 da resistência C, ou seja, 20% além. Que somando com a resistência C, nós teremos um total, uma resistência de 1,20 RC, que produzirá exatamente essa redução de 20% da tensão total e o equipamento funcionará perfeitamente. Não irá queimar dentro da tensão adequada. Você já sabe, gostou da resolução? Te ajudou? Se a explicação foi legal, então curte esse vídeo, compartilha com o pessoal da sua escola, da sua sala, seus amigos estão estudando aí para o vestibular. Valeu demais!